Bom, então vamos lá, né? A gente viu que o problema da mochila pode ser resolvido com o solver, mas a gente também tem uma resolução dele por meio manual, né? No caso aqui vamos utilizar o X para resolver ele. Já para adiantar, eu já coloquei aqui os itens, os pesos, os valores de cada item. Lembrando que a coluna, essa daqui, é a quantidade de itens. E essa coluna aqui é a capacidade da mochila. E como eu disse, isso por escrito, é um certo fator limitante para esse método. Porque a capacidade da mochila tem que ser um número inteiro para ter esse número de colunas. Não existe 7,5 colunas. Então, esse método de resolução ele só é aplicado nesse cenário, né? E é um método muito mais, digamos que demorado e que só serve para casos mais simples e em cenários que você não tem um solver, né? Que você não tem outro meio de resolução. Mas ok, vamos lá. A gente tem que, primeiramente, você desenha essa tabelazinha, depois você vai colocar os zeros aqui e aqui até o final. Isso porque, né? Consiste justamente na explicação desse método. Então, entenda o seguinte: quando a gente tem o item zero, a gente tem que ele não tem peso e não tem valor. Aqui é como se fosse a capacidade da mochila. Como ele não tem peso e não tem valor, não tem como ele estar dentro da nossa mochila. É como se fosse um nada. Então, por isso que fica zero em tudo aqui e zero em tudo aqui. Vamos por item um, que já vai ficar bem explicativo. O item um ele tem peso 3, então ele não cabe aqui, porque aqui diz 1 de capacidade. Como é 3, então aqui fica zero, aqui fica zero e pronto. Aqui já vai aparecer o valor dele, porque 3 é a capacidade da nossa mochila, então teremos o item um lá dentro, entende? Essa é a lógica. Então fica 50 aqui, que é o valor que ele tem. Aí ele cabe aqui, ele cabe aqui. Se ele cabe no 3, ele cabe no 4, no 5, no 6 e no 7. Tá bom? Agora vamos para o item 2. O item 2 ele não cabe aqui na capacidade 1, né? A coluna aqui 1. Mas ele cabe aqui, ó, né? Porque ele pesa 2. Então vai o valor dele aqui, 40. Ó, que interessante. O item 2 ele cabe aqui. Ele cabe no capacidade 3, né? Porque ele pesa 2. Porém, já existe um item lá dentro. Já existe o item um. E como o item um tem um valor maior, a gente repete o valor do item um. Lucas, por que a gente não somou os valores? Porque ainda não cabe, tá certo? Vai caber agora, quando a capacidade é 5. Quando a capacidade é 5, a gente consegue deixar os dois lá dentro. 6 também, 7 também. Pronto. Agora vamos para o item 3. Com isso a gente já está quase finalizando, tá vendo? O item 3, ele não cabe aqui, capacidade 2. Ele não cabe na capacidade. Desculpa, na capacidade 1 ele não cabe, na capacidade 2 também não cabe. A gente vai repetir o valor do item 2 que já está lá dentro, e agora do item 3, mas ele cabe aqui. E repare que o valor do item 3 ele é maior do que o 50, certo? Então a gente bota o valor dele aqui. E como ele está sozinho, ele não pode, já é 4 de capacidade e ele pesa 4, então a gente vai ter que colocar ele, não dá para somar ele com os outros itens que vem depois, ainda, né? Não dá ainda. Aqui nós não vamos colocar o peso, o valor do item 3, porque é menor que 90, repare. Entende? Porque na capacidade 5 já tem o item 2 e o item 1. O item 3, ele cabe também. Ele é 70, porém ele é menor do que 90 e a gente repete sempre o maior valor. Por quê? Porque a função objetiva aqui é maximizar o valor dos itens, tá bom? Aqui é interessante, né? Aqui cabe o item 3 e o item 2 e dá um valor maior do que 90. Então, 90, 110. Repare que um, o item 1 não cabe ainda, né? Ele vai caber agora. Por isso que na capacidade 6 eu somei com o item 2 e não com o item 1. Só que na capacidade 7 eu somei com o item 1. Tá bom? Sempre você tem que comparar a linha anterior e
No caso de comparar todas as linhas de cima, né, que ainda falta. Aí você vê sempre se tem essa capacidade e soma os valores para colocar aqui. Agora, nós estamos no item 4. Ele pesa 5. Então, a gente só vai basicamente repetir a linha de cima. Como ele pesa 5, a gente não tem essa preocupação de estar comparando. Pronto. Repete de novo. Por quê? Porque o valor dele é 80. E ainda não dá para colocar ninguém com ele lá dentro. De novo, repete. E de novo. Entendem? Vamos lá. Na capacidade 5, ele cabe sozinho. Ele é 80, é menor que 90, repete de cima. Na capacidade 6, também não tem ninguém para somar com ele. Porque não tem ninguém peso 1 ainda, né? Só o último item. E na capacidade 7, daria para somar 80 mais 40. Aí já dá 120. Aí fica a critério. Ou a gente repetiu a de cima, ou somos dois. Anyway, dá o mesmo jeito, dá o mesmo valor. Ficou 120. Agora, o que tem peso 1 dá para vir para cá. Não vale a pena colocar ele aqui, a gente vai só repetir. Basicamente, a gente só repete essa linha do final. Mas por que a gente repete, né? Acho que é bom a gente deixar isso evidente. É porque se a gente somar o último item com qualquer outro item de cima, sempre vai dar um valor menor do que está em cima. Ó, repare. Menos aqui. O item 1 ele entra aqui na capacidade 1. É 10. Beleza. O de cima é 0. Ficou aqui. Aqui o item 2 na capacidade 2 não tem ninguém com 1, tirando ele. Então repete 40. O item 3, na capacidade 3, o item 1 pode ir com o item 2. Só que ficaria 50. Beleza, ficou 50 aqui, ok. Na capacidade 4, o item 1 pode ir com 3. Aí ficaria 60. Menor do que 70, a gente repete o maior valor, o 70 agora. Ele poderia ir com o item 1, que pesa 3, ou então com o item 2, que pesa 2. Ficaria 1 de espaço, mas daria 50 a soma dos dois valores, então a gente repete o maior valor. Pronto. Na capacidade 5, ele poderia ir com o item 3, daria 80. Poderia ir com o item 2, daria 50, e com o item 1, daria 60. E ele não pode ir com mais de um desses itens, né? Porque somando vai ultrapassar a capacidade. Na capacidade 6, ele poderia ir com o item 4, daria 90. Ele poderia até ir com o item 3 e com o item 2. Não, perdão. Ele poderia ir com o item 1 e com o item 2. Aí daria quanto? 10. Daria 100. 10 mais 50 mais 40. O que é menor do que 110. Entende? Esse comparativo, quando chega em muitas linhas, é muito mais cansativo, o que exigiria até uma anotação no papel para ficar mais fácil. Mas eu estou fazendo aqui de cabeça porque é um caso mais simples, tá certo? E basicamente é isso. E na capacidade 7, ele poderia ir com o item 1, aí daria... poderia ir com o item 1, com o item 2 de novo, né? Aí daria 100, que a gente já viu. Poderia ir com o item 3, daria 80, e com o item 2, daria 120, dá o valor que a gente tem. E poderia ir com o item 4 e com o item 2. Aí daria 90 mais 40. Daria 130. Daria 130, mas a soma das capacidades ultrapassa 7, né? Porque o 5 ele tem peso 1, o item 4 ele tem peso 5, dá 6. E o item 2 ele tem peso 2, daria 8, né? Então não é o nosso caso aqui. Então fica assim. Bom, terminamos nossa tabela. O ponto-chave é que o valor máximo seria 120. De maximizar, o valor máximo que a gente tem é 120. O maior valor possível que a gente pode ter na nossa mochila, tá certo? Beleza, Lucas. O valor máximo é esse. Só que quais são esses itens? Qual é a análise aqui? A gente pega a última célula da última coluna
e a gente sobe. Mudou o valor? Não. Então, não significa que não é o item 5. Significa que o item 5 não está na nossa mochila. Aqui. Estamos nessa célula aqui. Vamos para a célula de cima. Mudou o valor? Não. Significa que o item 4 não está na nossa mochila. Agora vamos na linha 3. Subimos. Mudou o valor? Mudou. Então o item 3 está na nossa mochila. O item 3 ele tem 70 de valor. 120 menos 70, 50. Então procuramos o 50 no 3. Subimos. Mudou o valor? Não. Subimos. Mudou o valor? Não. Então não é o item 2. Subimos. Mudou o valor? Sim. Então o item 1. Os itens que estão na nossa mochila, portanto, é o item 1 e o item 3. Somados dá 120. 50 mais 70.